Meus irmãos e irmãs, aceitem a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Diz que vos fala seu irmão em Cristo Jesus, pastor Jonas Lourenço. Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem subordinada ao tema: qual a tua identidade? O texto de referência para esta mensagem encontra-se em Gênesis capítulo 27, versículo de número 18, que diz assim: E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então o conheceu e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Gênesis 27, versículo 18 ao versículo de número 24. Antes de entrarmos no tema, vamos meditar um pouquinho no contexto bíblico que relata essa história que tem base, ou que dá base para esta mensagem. No Gênesis 25, 20, a Bíblia diz que Isaque casa com Rebeca. Porém, Rebeca era estéril, não podendo ter filhos, e a palavra de Deus nos diz que Isaque, ele ora a Deus insistentemente para que Deus viesse curar a Rebeca e dar a ele o prazer de ser pai. Gênesis 25, 21. A palavra de Deus diz que Deus ouve a oração de Isaque, Rebeca fica grávida, e acontecia um fato tanto que é anormal para Isaque e para Rebeca, no que concerne a gravidez de Rebeca, pois a Bíblia diz que não era apenas uma criança, eram duas crianças no ventre de Rebeca. Ao que Isaque orou a Deus, e Deus lhe falou que ali estavam duas nações, dois povos no ventre de Rebeca, e que o maior serviria ao menor. Quando completa-se o período de gestação em que Rebeca vai dar à luz aos filhos, a palavra de Deus diz que primeiro nasce um bebê ruivo e cabeludo, o qual colocaram o nome de Esaú. Depois saiu o irmão agarrado ao calcanhar de Esaú, o qual colocaram o nome de Jacó. Gênesis 25, 25 e 26. A Bíblia vai falar que eles cresceram juntos. Esaú, ele foi perito na caça, homem do campo. Porém, Jacó era um homem simples, caseiro,
aquele homem mais pacato. E a Bíblia nos diz em Gênesis 25, versículos 26 e 27 e 28, que Isaac amava mais a Esaú, porém Rebeca amava mais a Jacó, o que infelizmente, causa uma divisão na família, uma disputa dentro de casa, porque nós já vemos um erro gravíssimo. A mãe, ela amando a Jacó mais do que a Esaú, e o pai amando mais Esaú do que a Jacó, colocando assim uma divisão entre os filhos, tá? Porque os pais devem amar os filhos de maneira igualitária, sem amar um mais do que o outro. O amor de pai e mãe deve ser igual relacionado aos filhos, porque senão isso causa uma disputa entre os filhos, tá? Isso traz sérios problemas, traz consequências desastrosas para dentro da família. A Bíblia vai nos relatar que certo dia Esaú ele saiu para caçar e, chegando muito cansado, faminto, ele depara-se com Jacó, que sempre estava em casa. Como nós já dissemos, Jacó era caseiro, ele era muito pacato, gostava mais de ficar em casa. E a palavra de Deus diz que Jacó havia preparado ali uma lentilha, aquela comida saborosa, e Esaú, ele pediu a Jacó aquele prato de lentilha para que ele pudesse comer, porque ele estava com fome. Ao que Jacó, naquele momento, ele aproveita a oportunidade e ele quer trocar aquele prato de lentilha por algo de valor que era de direito de Esaú. E ele diz: eu te dou esse prato de comida, mas eu faço uma troca contigo. Eu te dou o prato de comida e você me dá o direito que você tem na sua primogenitura. E a palavra de Deus diz que Esaú, naquele momento, ele aceitou a troca. Ele trocou a bênção dele por um prato de lentilha, porque Jacó ele sabia que o caminho do coração de Esaú começava pelo estômago, pela satisfação da sua carne, que ele conseguiria conquistar ou convencer a Esaú através do estômago, através da satisfação da carne de Esaú. Esaú, imediatamente ele disse: do que me adianta a primogenitura, a minha herança, meu direito, a minha bênção, se eu estou com fome? Eu quero comida, quero comer, quero me alimentar. Então está feito o negócio, eu juro. E diz a Bíblia que assim Esaú desprezou a sua primogenitura e ele trocou a bênção dele, a herança dele, por um prato de lentilhas. Semelhante a Esaú, nós vemos muitas pessoas que desprezam, trocam a sua família, seu casamento por um minuto de prazer, alguns minutos de prazer, por momentos, trocam a sua honra, a sua fidelidade a Deus, tá? Trocam a sua integridade, a sua honra, a sua moral, por coisas tão pequenas. E depois vão chorar amargamente, vão se arrepender, e algumas vezes, em alguns casos, esse choro, ele é um choro de remorso, e é tarde demais. O relato bíblico em Gênesis 27 nos diz que Isaac envelheceu e os olhos dele se escureceram, de maneira que ele já não podia enxergar, já não podia ver.
E naquele momento Isaac ele chama a Esaú, o filho mais velho, e ele então diz para o filho mais velho, para Esaú: vai, caça um animal, prepara um guisado saboroso e traz para eu comer, que eu vou te abençoar, eu vou já ministrar a sua bênção, eu já vou declarar a sua bênção a qual você tem direito. Isaac, ele assim agia com Esaú porque ele já estava pressentindo que não estava muito longe de morrer, né? Não estava distante da sua morte, da sua partida. E ele quer então, antes de morrer, abençoar a Esaú. Só que tem um porém, tem um grande porém. Rebeca estava ouvindo quando Isaac fala para Esaú ir atrás de uma caça e preparar um guisado saboroso para que ele então pudesse abençoá-lo. E Rebeca, a mãe, elabora um plano para que Jacó fosse abençoado, o filho Jacó fosse abençoado no lugar do filho Esaú. E ela corre para Jacó e diz: Jacó, o seu pai quer abençoar o seu irmão com a bênção da primogenitura. E ele mandou o seu irmão ir caçar um animal para que ele possa voltar a fazer um guisado saboroso para o seu pai comer e o seu pai o abençoar. Faz o seguinte: vai no nosso rebanho, pega 2 cabritos e traz para que eu possa preparar um guisado saboroso para o seu pai. E você vai trazer o guisado, vai dar para o seu pai comer e você vai ser abençoado no lugar de Esaú. A Bíblia diz que Jacó ficou um pouco preocupado: mas mãe, o meu irmão, ele é diferente, ele é todo cabeludo e eu sou liso. Ela disse: não, a gente pega o pelo do animal, né, a pele do animal, cobre o seu pescoço, cobre os seus braços, e quando o seu pai for apalpar, ele vai sentir os pelos, então ele vai pensar que você é o Esaú e ele vai te abençoar. Observe, irmãos, que Jacó ainda teve um momento de lucidez, né, de preocupação. Ele disse: mãe, se meu pai descobrir, eu vou ser amaldiçoado. Mas a mãe estava tão determinada que a mãe disse para Jacó: se ele te amaldiçoar, olha, obedece o que eu estou te falando, a minha voz, obedece a minha voz, vai e faz o que eu estou te falando. Se ele te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Olha que perigo, irmão. Quando a pessoa está determinada, tá, a algo em que ela quer tanto receber algo, alcançar algo que para ela é tão importante que para ela certos princípios podem ser desprezados, certos princípios morais, certos princípios éticos, certos princípios de honra, de caráter, podem ser desprezados em troca de certas conquistas, de certas, pode-se assim dizer, bênçãos. E então Jacó ele faz como Rebeca lhe orientou. Ele pega 2 cabritos, traz para a mãe prepara o guisado, ele se cobre com a pele do animal para disfarçar-se, tá? Para que o pai pensasse, porque o pai estava cego, o pai pensasse que ele era Esaú. Agora nós vamos chegar aonde encontra-se o tema. Quando Jacó ele chega com o guisado na mão e ele chama: papai, eu trouxe o guisado saboroso para o senhor comer e me abençoar. Que o pai pergunta: meu filho, Esaú és tu?
E Jacó responde: eu sou Esaú, o teu filho. Isaac, ele era cego, mas ele sabia diferenciar a voz. Ele disse: mas a voz é de Jacó. E por que você chegou tão depressa? Ele disse: porque o Senhor enviou a caça ao meu encontro. Olha só, irmãos, ainda usou o nome de Deus, o nome do Senhor, para praticar esse engano com o pai dele, para praticar essa mentira com o pai dele, tá? Tem pessoas que pensam que os meios justificam os fins, pessoas que pensam que o que importa é a pessoa chegar ao seu objetivo. Não importa se é enganando, não importa se é puxando o tapete, se é passando a perna em alguém, não importa se é prejudicando outras pessoas. Eles querem chegar lá em cima, mas não importa quantas pessoas eles vão ter que derrubar para chegar nos seus objetivos. E Deus não precisa dos nossos planos, porque os planos de Deus não são os nossos. Deus não precisa dos nossos meios. Deus tem os seus próprios meios para agir. Algumas vezes em que nós tentamos agir, nós acabamos interferindo e colhendo consequências maiores. Nós acabamos plantando coisas que lá na frente nós mesmos vamos colher aquilo que nós plantamos, porque nós não tivemos paciência para esperar o tempo de Deus. Nós não tivemos paciência para aguardar o agir de Deus, porque tudo tem o tempo. E não adianta você querer passar na frente da fila, não adianta você querer furar fila, não adianta você querer as coisas antes do tempo, tá? Porque tudo tem um tempo determinado. Ao que Isaac perguntou: quem é você? Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? E Jacó responde: Esaú. Ele queria ser abençoado, Jacó queria ser abençoado. Mas quando naquela bênção se pergunta: quem é você? Qual o teu nome? Qual a tua identidade? Ele não disse a verdade, ele disse: o meu nome é Esaú, porque ele queria ser abençoado no lugar do irmão. A palavra de Deus diz que Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, após Isaac se alimentar. Isaac apalpou a Jacó, cheirou Jacó, e a palavra do Senhor diz que Isaac abençoou Jacó, pensando que Jacó fosse Esaú. Olha, meus irmãos, a que ponto Jacó ele chega, ponto de enganar o próprio pai para ser abençoado. Quando Jacó é abençoado e que ele se retira da presença de Isaac com a bênção, a Bíblia diz que logo após chega quem? Esaú. Esaú chega com a caça, prepara o guisado e chega para o pai Isaac e diz que ele havia chegado e que ali estava o guisado, para que seu pai se levantasse, se assentasse, comesse e o abençoasse. Naquele momento Isaac se estremece e fala para Esaú o que havia acontecido. E Esaú então fica muito aborrecido, muito chateado, ele chora amargamente com aquilo que aconteceu, mas não fica por aí. A palavra de Deus, ela vem nos dizer que Esaú, ele elabora um plano no coração. Olha só, irmãos, como é perigoso, né? Tem coisas que a pessoa faz que ao invés dela colher a bênção,
ela vai colher uma maldição, então ela vai colher um problema muito grande por causa daquela bênção, por causa daquela atitude. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 27, versículo 41, que Esaú ele diz assim, dessa maneira: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, olha isso: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Aparentemente, Esaú deixa passar como se nada estivesse acontecendo. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer que agora Jacó está correndo risco de vida, ou melhor, risco de morte, pode ser assim dizer. Por quê? Porque Esaú ele começa a maquinar, a planejar algo contra Jacó. Ele diz: vai chegar os dias do luto do meu pai, uma hora meu pai vai morrer, enquanto meu pai estiver vivo, eu não vou fazer nada contra o meu irmão, mas depois que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. Ou seja, o meu irmão, ele vai pagar caro, ele vai pagar com a própria vida. Causou ali um problema, uma divisão terrível entre os irmãos, dentro de casa, dentro da família, por causa daquela atitude impensada de Jacó, de Rebeca, tudo aquilo. E chega ao ponto de o próprio Isaac ele mandar Jacó ir na casa de seus familiares. Jacó ele se retirar dali, ir na casa de Labão, lá para as terras de Padã Arã, para que ele fosse lá e encontrasse ali uma esposa, uma companheira, né, daquelas terras, da parentela deles. E a palavra de Deus diz que Jacó, ele tem que deixar tudo para trás, deixar pai, deixar mãe, deixar o irmão, brigado, ressentido, chateado, aborrecido, com ódio contra ele. E Jacó ele tem que sair daquela terra, daquele lugar, e ir para um outro lugar distante, para que ele pudesse refazer a sua vida. Mas Deus está nesse negócio, isso é projeto de Deus, para Deus tratar com Jacó, para Deus mudar a história de Jacó, para Deus mudar a vida de Jacó. No capítulo 28 do Gênesis, a partir do versículo 10, a Bíblia fala que após Jacó sair de Berseba, ele chega a um lugar no caminho em que ele se deita para dormir. E quando ele se deita para dormir, ele tinha como a sua cama as areias do deserto, o seu travesseiro era uma pedra e o teto de Jacó era o céu estrelado. Naquele momento, Jacó dorme e ele tem um sonho. E naquele sonho que Jacó teve, naquela visão, na verdade era uma revelação de Deus, Jacó ele viu uma escada, e aquela escada, o topo tocava nos céus, e aquela escada estava colocada na terra, porém o topo da escada tocava nos céus. E naquela escada ele via anjos que subiam e desciam por aquela escada.
E o Senhor estava em cima daquela escada. E o Senhor fala com Jacó, dizendo que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e que aquela terra em que ele estava deitado, o Senhor lhe daria a semente aos seus descendentes, e que os descendentes dele seriam como o pó da terra, e que eles se estenderiam ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e que na semente deles seriam benditas todas as famílias da terra. E o Senhor disse que estava com Jacó, o guardaria onde quer que ele fosse, e o faria tornar novamente a terra da onde ele havia saído, porque o Senhor não o havia abandonado, mas o Senhor iria cumprir o que havia dito. A palavra de Deus diz que Jacó acordou daquele sonho ou daquele sono, e ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó se levanta naquele dia, naquela manhã, pela madrugada, ele toma a pedra que tinha colocado por travesseiro e ali ele derrama azeite sobre ela e faz dela um altar, uma coluna. E aquele lugar passa a se chamar Betel, casa de Deus, porque ali Deus havia se manifestado para Jacó. Observe, irmãos, Deus se revela para Jacó. Jacó estava tendo visão, porém Jacó ainda não era convertido. Jacó ainda precisava de uma transformação, porque visão, revelação, não é sinônimo de conversão, de transformação. Jacó precisava ser transformado pelo poder de Deus, por Deus ter a sua identidade mudada, a sua vida mudada, a sua história mudada. Após aquela visão tremenda, Jacó faz um voto com Deus. E Jacó, ele disse para Deus: se Deus for comigo e me guardar na viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Olha isso. Olha, Jacó era praticamente ali naquele momento um mendigo, um andarilho. Jacó praticamente não tinha ali nada. Jacó não tinha nada. Naquele momento que ele faz esse voto com Deus, Jacó não tinha nada. Ele só tinha ali a sua fé para fazer o voto com Deus. Tanto que Jacó disse: olha, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer. Olha o que ele está pedindo: pão para comer, vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Olha isso. Ou seja, o Deus de meu avô Abraão, o Deus de meu pai Isaac, também é meu Deus. Eu aceito ele, ele é meu Deus. E esta pedra que tenho colocado por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha o voto de Jacó. De tudo que Deus desse para ele, ele daria o dízimo. Então, antes da lei, Jacó está antes de Moisés, tá? Antes da lei já existia o dízimo, tá? O próprio Abraão, ele dizimou para Melquisedeque. Mas aqui nós vemos Jacó fazendo esse voto com Deus. De tudo que Deus der para ele, ele vai ser fiel no dízimo e ele vai honrar o Senhor. Jacó, ele se encontra com Raquel, filha de Labão, a qual estava apacentando as ovelhas, o rebanho de ovelhas, e levara
as ovelhas para beber água num poço, cujo poço era coberto com uma pedra. E então Jacó, quando vê Raquel e sabe que Raquel, fica sabendo que Raquel era filha de Labão, Jacó se aproxima dela e a palavra de Deus diz que Jacó, ele a beija e se apresenta para ela como irmão de Labão. E diz que Rebeca era a irmã, a mãe de Jacó, Rebeca era a irmã de Labão, pai de Raquel. E naquele momento a Bíblia diz que Jacó ele chora. E eu friso aqui que Jacó ele chora porque a vida de todo homem, de toda mulher, ela é marcada por lágrimas, é marcada por choros. E em determinados momentos da vida, o choro, ele expressa bem o que está dentro de nós. As lágrimas sinceras, as lágrimas verdadeiras, as lágrimas de Jacó revelam a aflição que estava dentro dele, quando ele chora diante de Raquel, e ele conta ali quem ele é, ele se declara, ele se identifica, e naquele momento ele chora. Algo está acontecendo com Jacó, algo que está dentro dele. E às vezes muitas pessoas se fazem de duronas, de forte, mas por dentro estão feridas, estão machucadas, estão arrependidas, pedindo a Deus mais uma oportunidade, mais uma chance para fazer tudo diferente, para não voltar a praticar os mesmos erros que alguma vez já praticaram em algum momento da sua vida, da sua caminhada. Querem de Deus uma oportunidade para fazerem tudo diferente. E Jacó naquele momento ele chora, revelando ali a sua fraqueza, a sua sensibilidade. Naquele momento, quando Raquel ela recebe essa informação que Jacó era primo dela, ela vai correndo até Labão, o pai dela, e conta para o pai dela que o filho de Rebeca estava naquele lugar. Labão ele se apressa ao encontro de Jacó e ele reconhece Jacó como o seu parente, o seu familiar, e leva Jacó para a casa dele. E a palavra de Deus diz agora que Jacó ele vai trabalhar para Labão. Labão ele diz para Jacó determinar qual seria o salário dele para trabalhar para ele. E Jacó já estava amando a Raquel. E a palavra de Deus diz que Jacó ele disse para Labão que ele trabalharia 7 anos por Raquel. E ao que então Labão aceitou. E aí começa, irmãos, uma grande luta na vida, mais uma grande luta na vida de Jacó, né? Coisas que às vezes a gente planta e felizmente a gente colhe, tem que colher. É a lei da semeadura. A palavra de Deus diz que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E aqueles 7 anos era como se fosse poucos dias, porque ele teria que pagar um dote pela Raquel. Quando chega os 7 anos que ele vai receber o pagamento, Labão prepara um banquete, embebedou Jacó, e quando ele foi entregar a filha para Jacó, ele entregou Leia, a filha mais velha. Olha, Jacó tinha trabalhado por Raquel, ele queria casar com Raquel, não com Leia. E quando Jacó acorda no outro dia, que ele olha do lado dele, quem estava?
era Léia e não Raquel. Jacó, naquele momento, ele vai reclamar do pagamento ao sogro, ao tio, né? E quando ele vai reclamar, Labão diz que não era costume dar a filha mais nova e deixar a filha mais velha em casa. Primeiro se casava a mais velha para depois casar a filha mais nova. E então Jacó combinou com ele para trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. E a palavra de Deus diz que para Jacó era como se fosse poucos dias, de tanto que ele a amava. Agora Jacó vai trabalhar mais 7 anos pela sua independência. E a palavra de Deus diz que Jacó, ele acerta o salário dele com Labão, e Labão, eles determinam que seria os animais listrados que nascessem seriam o salário de Jacó. E quando Labão ele percebe que Jacó estava prosperando muito, porque só nascia listrado, Labão mudava o salário de Jacó e disse: agora o que nascer listrado é meu, os seus vai ser os salpicados. Os animais que nascerem salpicados vão ser seus. E a Bíblia diz que Jacó ele pegava varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, ele descascava em riscas brancas, descobrindo a brancura, e salpicava aquela vara descascando, e colocava ali nos bebedouros, nas pias de água, né, nos bebedouros, onde os animais iam beber, e ali os animais que estavam, né, prenha, elas davam ali luz à sua cria, e quando nascia, só nascia salpicado. E foi aumentando o rebanho de Jacó, salpicado. Aí Labão: vamos mudar, agora o que nascer salpicado é meu, malhado é seu. Jacó ia lá, trocava a varinha verde, botava a varinha malhada, descascava ali, né, tudo malhado, e colocava ali no bebedouro. Quando os animais iam beber água, as que estavam prenha, quando dava a luz ali, as suas crias, e quando nasciam, só nasciam malhado. E assim por 10 vezes foi trocado o salário de Jacó. Mas Deus foi tirando de Labão e foi enriquecendo a Jacó, de tal maneira que Jacó cresce muito. Ele adquire agora servos, servas. Jacó tinha muita gente trabalhando para ele. Jacó estava próspero. Jacó ele estava com suas esposas, com seus filhos. Estava totalmente abençoado por Deus. Jacó estava tão abençoado, cresceu tanto naquele lugar, prosperou tanto, que no Gênesis 31 a Bíblia diz que os filhos de Labão já não olhavam mais para Jacó da mesma maneira, e eles ficavam dizendo que Jacó estava tomando tudo que era deles, e até o rosto de Labão, o semblante de Labão, já não era como antes, né? Porque Jacó agora começou a incomodar, o crescimento de Jacó começou a incomodar. Vocês estão entendendo? Jacó foi prosperando, começou debaixo de humilhação, sendo enganado, sendo prejudicado, mas ele foi lutando e Deus abençoando no pouco, que colocou ele no muito. Mas alguém ficou descontente, alguém ficou incomodado, e inclusive eram os próprios familiares que estavam até acusando Jacó de estar sendo infiel, de Jacó estar usando de alguma estratégia errada para trazer prejuízo para eles e prosperidade para ele próprio. Mas tudo isso que estava acontecendo agora com Jacó tinha um propósito de Deus, porque estava chegando o tempo de Jacó retornar para se reencontrar com o seu irmão Esaú. Jacó precisava do perdão, Jacó precisava do conserto, eles precisavam se acertar, havia algo que precisava ser colocado no lugar. E assim como Jacó, tem pessoas que às vezes
mudam para outras cidades, outros estados, até países, e saem de perto dos seus familiares com quem não se falam, com quem não se dão bem, e vão para muito longe. Mas chega um momento que Deus determina de aproximar novamente para que haja um conserto final, para que haja ali um acerto de contas, para que eles venham se perdoar, colocar tudo no seu devido lugar, porque o tempo pertence a Deus. E é Deus que sabe como trabalhar. Deus tirou Jacó, levou para longe, e Deus abençoou Jacó. Deus diz: agora eu vou te retornar para perto do teu irmão, para que você possa fazer uma aliança com teu irmão, fazer um concerto com teu irmão, mas eu vou te levar transformado, mudado, abençoado. O anjo de Deus aparece para Jacó e avisa Jacó que havia chegado o momento de Jacó partir daquele lugar e retornar para a sua parentela, para perto de seu irmão Esaú. Labão reúne seus filhos e parte atrás de Jacó. Labão estava indignado, estava furioso, e vai Labão atrás de Jacó com outras intenções. Labão persegue Jacó por 7 dias e o alcança. E antes de Labão falar qualquer coisa com Jacó, olha que coisa tremenda, irmãos. Quando Deus tem um projeto, Deus sabe trabalhar, Deus sabe como agir. Antes de Labão falar qualquer coisa contra Jacó, tocar em Jacó, Deus aparece para Labão e fala com Labão e diz: olha, de Jacó você não vai falar nem bem e nem mal. Guarda-te de falar de Jacó. Guarda-te de tocar em Jacó, de falar de Jacó. Você não fala nem bem e nem mal de Jacó. Deus repreende Labão. E Deus agora toma as dores de Jacó, e Deus começa agora a defender, a proteger Jacó, mostrando para Labão que era Deus que estava com Jacó, que era Deus que estava guardando Jacó, que era Deus que estava abençoando Jacó. Labão ele retorna para a sua casa, para o seu lugar. Jacó prossegue viagem. E a Bíblia vem dizer em Gênesis 32 que os anjos de Deus encontraram-se com Jacó. E Jacó os viu, e Jacó disse que era o exército de Deus. E o nome daquele lugar onde Jacó estava, ele chamou de Manaim, por causa daquele encontro que ele teve com o exército de Deus. Coisa linda. Deus já estava mostrando para Jacó que Deus estava indo na frente, preparando tudo, porque ele saiu brigado com o irmão. O irmão Esaú nutria ódio contra ele, por causa daquele problema dele ter enganado o pai e ter tomado a bênção no lugar de Esaú. E agora Deus está mostrando: pode voltar, Jacó, chegou o tempo de você voltar, chegou o tempo, eu já estou operando, já estou agindo. E ele já viu anjos que se encontram com ele naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Jacó agora, ele manda servos adiante dele ao encontro de Esaú. E quando Esaú recebe a notícia de que Jacó está indo ao encontro dele, Esaú, ele se levanta e parte ao encontro de Jacó. Esaú e mais 400 homens com ele. Olha isso, meus irmãos. Eu não sei qual era a intenção de Esaú, se era boa ou se era má. Eu só sei de uma coisa, de que Deus não ia deixar Esaú tocar em Jacó, e nem na família de Jacó. E no caminho Deus ia mudar o pensamento, a mente de Esaú, para que Esaú entendesse
que Jacó estava sendo transformado pelo poder de Deus. Quando Jacó fica sabendo pelos seus servos que Esaú havia se levantado e estava vindo ao encontro dele com 400 homens, a Bíblia diz em Gênesis 32, versículo de número 7, que Jacó temeu muito e se angustiou. E ele repartiu em bandos, em 2 bandos, o povo que estava com ele, as ovelhas, as vacas, os camelos, porque ele estava pensando que se Esaú viesse para fazer mal, para ferir, alguém escaparia, algum bando dele escaparia. Jacó estava temendo que a intenção de Esaú fosse uma intenção maligna de vir para fazer mal a ele, fazer mal a sua família. E Jacó começa a pedir a Deus o livramento, para Deus livrar ele da mão do irmão dele, para Deus dar o livramento, para que o irmão dele não ferisse ele, não ferisse os seus filhos, a sua casa, a sua família, que Deus o guardasse. E Jacó, na intenção de apaziguar, acalmar o coração do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que naquela noite Jacó tomou do que lhe veio à mão um presente para o seu irmão Esaú. Irmãos, vocês lembram que quando Jacó saiu de casa, ele fez um voto a Deus no caminho, de que se Deus o guardasse na viagem, se Deus lhe desse pão para comer, vestes para vestir, e que se Deus um dia o fizesse tornar a casa de seu pai em paz, de tudo que Deus desse a ele, ele daria o dízimo, de que o Senhor seria o Deus dele. Vocês estão lembrados? Então ele saiu como mendigo, mas quando Jacó está retornando, ele agora volta abençoado, ele agora pode dar presente. Quem não tinha nada agora tem tudo. Jacó pode dar presente. A Bíblia diz que Jacó pegou naquela noite do que lhe veio à mão para presentear o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então Jacó já estava tentando preparar o coração de Esaú. Jacó já estava tentando, criar ali uma situação de quebrantamento, de amizade, um clima de amizade, de restituição para com Esaú. Quando Jacó vai atravessar o val de Jaboque, ele atravessa suas mulheres, ele atravessa as servas, os 11 filhos, eles passam o val de Jaboque. Mas a Bíblia diz que Jacó ficou só naquele val de Jaboque, naquele lugar. Não sei se você já pôde observar em alguns momentos da sua vida que parece que outras pessoas vão na sua frente e você fica para trás e você não entende. Jacó, ele viu a esposa passando, os filhos passando, as servas passando, mas ele ficou ali naquele val, no val de Jaboque. Sabe por que Jacó ficou para trás? Porque Deus tinha um encontro marcado com ele ali naquele lugar. A palavra de Deus diz que apareceu o anjo do Senhor para Jacó
E Jacó se agarrou com o anjo, porque Jacó queria muito ser abençoado. Assim como lá atrás ele queria ser abençoado pelo pai Isaque, agora ele queria ser abençoado por Deus. E ele se agarra com aquele anjo, e o anjo dizia: me larga, Jacó, porque a alva já vai clarear o dia. Jacó, me deixa, Jacó. E Jacó dizia: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Jacó também estava lutando por uma bênção. Naquele momento, quando o anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Ou seja, qual é a tua identidade? Quem é você? Essa pergunta é a mesma pergunta que Isaque fez quando Jacó queria ser abençoado. Só que quando Isaque perguntou: quem é você? Jacó, ele disse que ele era Esaú. Agora, quando o anjo pergunta: qual o teu nome? Jacó não tinha como mentir mais, porque para Deus ninguém mente. E Jacó já estava cansado de carregar o fardo da culpa, da consciência pesada. Ele estava arrependido do que ele havia feito lá atrás. E quando surge a pergunta: qual o teu nome, qual a tua identidade? Parece que eu posso imaginar, eu vendo Jacó se lembrando do pai perguntando para ele: qual o teu nome, quem é você? E ele dizendo: eu sou Esaú. E naquele momento que o anjo pergunta: qual o teu nome? O anjo está tocando na ferida, Deus está sarando a ferida que ainda estava em Jacó, que precisava ser cicatrizada. Deus estava tirando aquele fardo, aquela culpa que havia em Jacó. E quando o anjo pergunta: qual o teu nome? Ele então ali, ele se desarma e ele não disse que era Esaú, ele disse a verdade, ele disse: o meu nome é Jacó, que para alguns é suplantador, enganador, substituto. E naquele momento o anjo, vendo a sinceridade de Jacó, o que Jacó verdadeiramente precisava não era ouro, não era prata, era uma mudança de identidade. Era algo que marcasse ele diante da sociedade, porque Jacó era conhecido como enganador. E agora, quando ele tem um encontro com Deus, ele vai ser conhecido de outra forma. Não é mais o enganador, não é mais o suplantador, o trapaceiro. Não é mais. E o anjo diz: não se chamarás mais Jacó, mas Israel é o teu nome. Olha que coisa linda. Israel é o teu nome. E Deus está te perguntando nessa noite, neste dia, nesta tarde, nesta manhã: qual o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Quem é você para a sociedade? Quem é você para a sua família, para os seus amigos? Quem é você? Qual é a tua identidade? Olha, Deus quer mudar a tua identidade, porque se Deus mudar a tua identidade, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida, porque você é um projeto de Deus, você é alguém especial para Deus, importante para Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus então, Ele muda o nome de Jacó para Israel, e o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó, e ele saiu dali manco, ele saiu dali mancando, porém ele saiu dali abençoado, saiu dali ferido, porque para Deus vale muito mais um Israel ferido e transformado do que um Jacó desviado no pecado.
Então, quando Deus ele quer mudar a nossa história, Deus ele toca, e todo aquele que tem um encontro com Deus, ele é marcado. Jacó ele foi marcado por Deus e ele saiu dali manco, mas de posse da bênção, porque na luta com Deus, o perdedor é o que ganha. Jacó perdeu a luta, mas ele ganhou a guerra. Ei, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, será que o anjo do Senhor não sabia qual era o nome de Jacó? Por que ele perguntou qual o teu nome? O anjo queria fazer Jacó reviver a cena do passado dele lá atrás, quando ele havia enganado o pai. Quando foi perguntado qual o teu nome, ele disse que era Esaú. Aí o anjo pergunta qual o teu nome, e ele então tem que dizer para o anjo: meu irmão, minha irmã, não adianta você querer mentir para Deus. Deus quer ver a tua sinceridade, se humilha para Deus, se quebranta diante do Senhor. Seja sincero com Deus, seja verdadeiro com Deus. E Jacó disse: o meu nome é Jacó. E a resposta que veio, Gênesis capítulo 32, versículo de número 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ei, hoje é dia do encontro com Deus, hoje é dia de ser tocado por Deus, hoje é dia de ter a sua identidade mudada, hoje é dia de ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Não importa quanto tempo você tem na igreja, se você está desviado, não importa como anda a sua situação, se você está no mundo todo errado, as suas práticas erradas, se ninguém já acredita em você, se ninguém já te dá valor, se para alguém você não tem mais importância, se para alguém a sua vida, a sua situação é irreversível, não importa, o que importa é que Deus quer mudar a tua identidade. Deus quer mudar você, Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar a tua vida. Talvez você já está cansado de lutar. Talvez você já está cansado de ser conhecido como enganador, como trapaceiro. E você diz para Deus que já não aguenta mais carregar esse nome, carregar esse fardo pesado nos seus ombros. Hoje é a oportunidade. O Senhor ele quer mudar a tua identidade, Ele quer mudar a tua história. Hoje você pode ser tocado por Deus e a tua história ser mudada. E todos os que olharem para você, até aqueles que te atacavam, te criticavam, te apontavam, vão ter que ver que foi Deus que fez uma mudança na tua vida. Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Quem é você? Quando Jacó sai dali e ele agora está se encontrando, indo ao encontro do seu irmão mancando, marcado por Deus, um homem marcado por Deus. Ei, querido, querida, quantas lutas, quantas provas, talvez quantas falhas, quantos erros já foram praticados, mas Deus está te marcando, Deus te marcou. Você teve um encontro com Deus. Todo aquele que tem um encontro com Deus, ele é marcado por Deus. Ele tem uma marca e ele sabe disso. Quando Jacó ele se encontra com Esaú, a Bíblia diz que eles se viram, eles se abraçaram, se beijaram e choraram. Aleluia! Glória a Deus, que coisa linda! E ali eles se reconciliaram. Aonde havia guerra, agora estava havendo paz. Aonde havia o ódio, agora estava havendo o amor.
Deus estava colocando uma bandeira branca, uma bandeira de paz, uma bandeira de vitória naquela situação, aquele problema antigo, familiar, aquela briga, aquela situação de desunião, de contenda, de ódio, de desejo de matar e aquela coisa toda que havia acontecido. Deus estava passando ali agora uma vassoura limpando, Deus estava passando um pano e limpando, tirando toda a sujeira. Deus estava fazendo uma transformação. A bênção de Deus na vida de Jacó agora estava sendo completa, porque não era mais Jacó, agora é Israel. A bênção de Deus era completa. Ei, Deus vai fazer uma obra completa na tua vida, na tua casa, na tua família. Primeiro Deus vai começar a trabalhar em você, tratar com você. Não adianta você querer mudar o mundo. Deixe Deus primeiro mudar você. Quando Deus mudar você, Deus também vai começar a mudar as coisas ao seu redor, aqueles que estão ao seu redor, em volta de você. Mas primeiro a mudança de Deus começa dentro de mim, dentro de você, para depois Deus mudar as coisas que estão ao nosso redor. A obra primeiro começa em nós. Deus primeiro estava trabalhando com Jacó, tratando com Jacó, até transformar ele num diamante precioso, até transformar ele em Israel, em um príncipe. Ei, Deus está te transformando. Você está num processo de transformação, você está num processo de restauração da parte de Deus. Deus ainda tem obra na tua vida, Deus tem um projeto contigo. Não importa quantas vezes você caiu, mas Deus tem poder de te colocar de pé, de te levantar, de restaurar a tua casa, a tua família, até aqueles que hoje se levantaram como os teus inimigos. Deus vai fazer com que eles venham e declarem paz contigo, eles se reconciliem contigo, porque Deus tem poder para isso. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade? Qual o teu nome? Quem é você? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por esta palavra, por esta grande oportunidade. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que continue operando na vida desta pessoa que me ouve, continue agindo, fazendo grandes obras. Esta pessoa, meu Deus, que já perdeu tantas coisas, perdeu até amizades, perdeu até mesmo, Senhor, o carinho de alguns familiares, a consideração. Essa pessoa que talvez ela já fez tantas coisas erradas, decepcionou tantas pessoas. Ó Deus, mas o Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode transformar esta vida. Meu Deus, muda a identidade desta pessoa, muda o nome dela diante da sociedade, Senhor. Pai querido, porque para muitos essa pessoa, Senhor, ela é um derrotado, é um fracassado, é um enganador. Esta pessoa é trapaceira, é 171. Esta pessoa não é confiável. Mas quando o Senhor tocar, quando esta pessoa tiver um encontro real contigo, meu Deus, a vida dela será mudada e todos terão que ver essa transformação. Meu Deus, Senhor da glória, confirma uma grande obra de restituição, de restauração nesta casa, nesta família. Coloca no lugar, Senhor, aquilo que está fora do lugar e abençoe esta vida, meu Pai. Abençoe esta casa de maneira poderosa, Senhor. Realiza a tua vontade, o teu querer. É o que eu te peço, meu Deus. E certos da bênção, Senhor, já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, divulgue o canal Atalaia de Deus, deixe seu like, se inscreva, que vai nos ajudar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.